porque é um chamado que nós estamos recebendo de todas as formas para que a gente assuma o nosso papel co-criador da nossa realidade no planeta agora. Por quê? Porque às vezes nós temos conceitos a respeito do que vem a ser karma, a respeito do que vem a ser espiritualidade, a respeito do que vem a ser o próprio mundo de regeneração, como se isso fosse uma realidade que viesse de fora para transformar o mundo, para transformar a gente por dentro. E isso, na verdade, é uma distorção da realidade. É necessário que a gente entenda que o de fora só irá se transformar quando partir de dentro. E é isso que o nosso mestre tanto falava quando ele dizia que o reino de Deus está dentro de vós e ele não vem com a aparência exterior. Porque o fora reflete o que está dentro. Hoje nós temos uma ciência, graças ao universo e à nossa evolução, que é a física quântica, que ela hoje vem mostrar essa realidade de uma forma irrefutável. O mundo do infinitamente pequeno, das leis que regem esse mundo, eles mostram muito isso. Que a partir da nossa vibração é possível a gente criar uma realidade, é possível a gente colapsar uma onda e um mundo de possibilidades se tornar uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, vivemos um mundo de terceira dimensão, um mundo em que a lei de ação e reação é uma realidade. E o que nós assistimos em torno da gente, a princípio, é o caos. Se o mundo de fora reflete o interior, nós estamos muito mal. Porque a Terra, ela está entrando em colapso. Na verdade, o nosso planeta, pela primeira vez, corre um risco de... Pela primeira vez, não. Porque na história da Terra, muitos cataclismos aconteceram, algumas humanidades passaram por aqui e deixaram de existir. Nós somos uma outra raça, já tivemos aqui várias raças. Muitas deixaram de existir. James Lovelock, na década de 60, em 1969, ele criou uma teoria, que é a teoria de Gaia, que alguns de vocês devem ter ouvido falar, em que mostra que a Terra ela é um organismo vivo. Ou seja, a Terra ela responde às nossas ações. E é necessário que a gente entenda o que isso significa no contexto mais profundo. Porque ela é um organismo vivo, nós somos um organismo vivo, nós somos um campo de energia, tudo em nós vibra. A física quântica hoje nos diz que tudo é energia e informação. Ou seja, um átomo de qualquer energia, ele possui uma informação que o difere de qualquer outro átomo. Ele é único. E combinado com vários átomos vão formando moléculas, seres e tudo mais que existe. O nosso campo de energia é um conjunto de informação. Todos nós temos uma identidade específica, energética. Se a gente pode enganar no mundo das aparências e da forma, energeticamente isso é impossível. Porque a nossa vibração chega primeiro aonde quer que a gente tenha a intenção de ir. Então os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos desejos inconfessáveis, tudo está aqui, no nosso campo de informação, interagindo diretamente com o planeta. Erwin Laszlo, que é um cientista, um estudioso de sistemas, um filósofo, escreveu diversos livros. Quem quiser conhecer, e a base dele é a ciência também. Tem um que ele fala do cérebro global. E ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo um momento de colapso. Desse colapso, nós temos, como acontecem vários colapsos nos sistemas, nós temos uma bifurcação. Dessa bifurcação, hoje, nós temos a possibilidade de deixarmos de existir ou de darmos um salto quântico na humanidade, em termos de consciência e de nível de consciência. Por que nós temos o risco de deixar de existir? Se nós tivermos o acompanhamento das informações que nos chegam, a Terra está entrando em colapso. Nós estamos com aquecimento global, nós estamos com a nossa atmosfera poluída, os nossos rios poluídos, as nossas águas poluídas, o nosso solo contaminado,
as abelhas entraram em extinção, que elas são responsáveis pela polinização da natureza, e tantos outros desastres que nós humanos estamos fazendo com a Terra em 200 anos de tecnologia. Olha só, da Revolução Industrial para cá. Em 200 anos, o nosso estrago foi bem grande. E a Terra, enquanto organismo vivo, responde a isso. O meu chamamento, e isso foi um pedido dos meus mentores nas palestras que eu tenho feito, é no sentido de realmente nós acordarmos para a nossa realidade espiritual e entendermos que cada um de nós aqui somos multiplicadores de informação e principalmente de atitude. A nossa consciência bem utilizada, o nosso campo de energia bem utilizado, as nossas práticas, elas podem interferir no processo que está em curso. Porque existe o nosso karma coletivo. Existe a conta que nos chega de tudo que nós fazemos. Seja no nosso âmbito individual, no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo profissional, na nossa relação uns com os outros, seja no nosso nível planetário. Porque a Terra é a nossa casa, é a nossa grande mãe. E tudo que nós fazemos, seja em atitude, ou seja em pensamentos e sentimentos, vibracionalmente, nós estamos influenciando essa realidade. Nós precisamos de uma massa de mais ou menos 33% da população mundial de pessoas despertas para que a gente consiga mudar o que no caminho das ondas de possibilidades, porque o que existe, né, no mundo quântico são ondas de possibilidades. Ah, existe a determinação do que vai acontecer? Depende. Depende para onde nós direcionamos a nossa intenção e a nossa vontade. Tudo é um campo de possibilidades. E a possibilidade plasmada por todos nós para o daqui a pouco são de cataclismos. São de realmente a Terra respondendo a essa nossa informação despejada durante tanto tempo. Mas nós temos a capacidade de neutralizar tudo isso. Porque uma frequência positiva, e a questão é frequencial, ela é vibracional, ela pode neutralizar e modificar esse colapso de onda, modificar esse karma coletivo que já está acontecendo. Nós vivemos o início de uma nova era. A era de Aquário começou em 2012. É uma nova era de humanidade, para a humanidade. Nós saímos da era de Peixes e entramos na era de Aquário. O que significa isso em termos de realidade? Significa a necessidade de um amadurecimento espiritual e de consciência para essa nossa realidade. Chegou a hora de realmente termos a era do espírito fundamentada na Terra. O que isso significa? A consciência de que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós somos co-criadores do nosso destino. Não existe um tribunal nos julgando. Tudo está na nossa consciência. E tudo é projeção mental. A nossa mente tem um poder incrível. Mas a nossa energia, ela é muito fragmentada. Porque nós temos uma incoerência energética entre aquilo que acreditamos ou dizemos acreditar e as nossas atitudes que não correspondem a essa realidade. Ah, mas como isso se configura? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Uma amiga minha muito querida, nós já atuamos juntos em centros espíritas, em reuniões mediúnicas, né? Ela veio e me disse uma determinada pérola, né? Que ela acha que realmente bandido bom é bandido morto. Que as pessoas que estão estagiando hoje nessa experiência, né, da agressividade, da crueldade e tudo mais, que elas devem ser mortas. Porque bandido bom é bandido morto. E isso é lema de muita pessoa por aí. Aí eu só falei pra ela, ai minha querida, quando esse bandido bom, bandido morto baixar lá no seu centro, você vai falar o quê? Bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão? Porque é isso que a gente faz quando a gente recebe um ser desencarnado que precisa de acolhimento, de amor, de despertar para uma nova realidade. A gente não recebe eles assim? Bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Você é muito bem-vindo nessa casa. Ué, aí ele vai falar para assim, não, você não disse que bandido bom era bandido morto? Por que você está me dando boas-vindas agora? Essa é a incoerência. E isso se configura em vários momentos da nossa vida. Eu dei um exemplo dele da minha
milhares aqui. Milhares dessa incoerência nossa. Eu acredito realmente na imortalidade da alma? Isso para mim é um sentimento. Eu realmente sei que a morte não existe? E que eu sou corresponsável por aquele que hoje é bandido? Porque nessa teoria quântica, vamos entender o que é o emaranhado quântico e como nós somos responsáveis um pelo outro. Imaginem um globo terrestre, imagine a nossa Terra. Todo mundo, imagina a nossa Terra. Agora imagine uma grande teia de aranha. Vocês já viram uma teia de aranha? Ela é toda costuradinha, tudo está interligado ali. Imagine uma grande teia de aranha envolvendo toda a Terra. Agora imagine essa teia de aranha envolvendo cada um de nós e nos ligando uns com os outros. Esse é o emaranhado quântico. Acenda uma luz nessa tela, nessa teia, e você vai ver que todos nós estamos interligados uns aos outros. O que acontece no meu Brasil interfere no Japão. A guerra que trucida milhares de pessoas interfere na minha energia. O meu pensamento interfere no pensamento em torno. Por isso que não é preciso muita gente desperta. E quando eu falo desperta, não é iluminada. Eu não estou falando para a gente virar Jesus de uma hora para outra, um Buda de uma hora para outra. Não. Pessoas despertas são pessoas conscientes da sua ação no mundo. Daquilo que nós viemos fazer pelo nosso planeta, mas principalmente por cada um de nós. Quando eu ajo conscientemente, eu sei o poder que a minha palavra tem. Quando eu ajo conscientemente, eu sei o poder que a minha energia tem. Ela chega antes de mim em qualquer lugar que eu vá. Então, quando eu consigo entender que nessa grande teia que somos nós, e não só de seres vivos, sou eu com uma pedra, eu com o mar, eu com uma árvore, eu com cada animal que existe, sou eu com tudo. O que eu falo influencia lá. E o que vem de lá também pode influenciar ali. Isso é o que significa que todos somos um. E aí a gente vai ter uma extensão maior, porque somos um com os planetas, com as estrelas, com o Sol, com todos os seres. Isso é consciência. Aquela pessoa que hoje estagia na condição de um bandido, um dia será um Cristo. Um dia será uma Joana de Ângeles. Um dia será um Francisco de Assis. E se ele hoje está nessa condição, isso representa uma falência de uma sociedade que não soube se desenvolver sem as lentes do egoísmo e do orgulho, que é o que nos separa uns dos outros. Nós temos duas grandes estruturas que nos estimulam no nosso processo de despertar. A nossa consciência, o nosso espírito, que tudo sabe e que conduz o nosso processo evolutivo, e o nosso eu inferior, que muitos chamam de ego, que nos prende à Terra, que nos prende, que é uma importante estrutura de domínio. Sem ego, a gente não realiza nada nesse mundo. A gente precisa dele para criar possibilidades, para realizar, para que a nossa prece seja efetiva. Ele é a nossa estrutura energética, que de domínio, de poder neste mundo. Ele não pode estar à frente da nossa vida. Ele tem que ser conduzido pela luz da nossa consciência. E esse é o grande eixo de mudança que nós estamos assistindo no nosso mundo hoje. O mundo comandado pelo ego, ele está ruindo. Uma nova consciência vai desabrochar na Terra. A consciência da espiritualidade, a consciência espiritual. A consciência de que nós somos responsáveis pela criação de tudo que acontece no nosso planeta, de tudo que acontece na nossa vida. Nós criamos tudo isso. Porque o ego esteve à frente. Quem crucificou Jesus foi o ego humano. Por quê? Porque ele trazia uma mensagem que contrariava toda a estrutura de poder daquela época, que era uma estrutura patriarcal. Jesus, ele veio instaurar também uma nova era de consciência. Exatamente. Nós tivemos uma época, um período, que foi a época do Pai. Né? A época da lei de Moisés, aquela que dava estrutura, que precisava ser firme. Depois veio Jesus com a mensagem do Filho. A era do Filho, a era de peixes foi a era de Jesus. A era do Filho. Né? Que trazia uma mensagem mostrando que esse Pai é amor.
que a libertação de cada um de nós passa pelo entendimento da lei de amor, de justiça e de compaixão. Tanto que a palavra de ordem dele era compaixão e misericórdia. E agora nós vivemos o início, instaurado por Francisco de Assis, a era da grande mãe, em que o feminino sagrado vai ser resgatado, em que o amor que acolhe, que unifica, que dignifica, vai se instaurar na Terra. Agora, quantos de nós vão permanecer aqui? Porque é vibracional, é frequencial. A linguagem do universo se chama frequência vibratória. É essa frequência vibratória que causa ressonância com tudo que existe. E as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas no sentido de serem transmutadas. Precisamos transcender o medo, que faz com que o nosso ego fique sempre à frente nos defendendo, porque tudo aquilo que contraria o que eu penso se torna uma ameaça, e a melhor defesa é o ataque. Não é isso que nós somos doutrinados? Isso é criança inconsciente. Melhor defesa é o ataque. Eu nem escuto o que você está dizendo. Está contrariando aquilo que eu acredito, eu ataco. Precisamos mudar a nossa frequência. Sairmos da desconfiança, do medo, da reclamação, da ingratidão, porque tudo isso baixa a frequência, para criarmos uma ressonância com a frequência que já está chegando na Terra. Eu não sei como é que vocês estão esse ano, mas eu tenho certeza que 100% daqui foi muito mexido com tudo que aconteceu. Porque eu estava até conversando com a Deia. Eu fiz uma live no início do ano que eu não imaginava onde isso ia dar. Eu só disse qual era a frequência que chegava à Terra. Era uma frequência em que tudo que era oculto iria vir à tona, tanto internamente quanto externamente. Porque é necessário que a gente tenha conhecimento das nossas sombras para que a gente transmute. Só que a gente não olha para si, a gente só olha para o outro, né? E o que nós assistimos foi isso. Máscaras caindo, as pessoas se revelando, se mostrando, arraigadas ao ego, brigando umas com as outras porque tinha razão, porque o que acredita é melhor do que o outro. As pessoas não conseguem discordar sem gostar menos. Elas atacam umas às outras. Elas não vão para o campo das ideias, onde é possível a diversidade. Elas vão para o campo pessoal. Por quê? Porque você, quando rotula, você já não considera a ideia. A gente precisa sair dos rótulos, a gente precisa sair das caixas. A gente precisa aprender a conviver com respeito. Então, como nós estamos ainda frágeis em nosso amadurecimento espiritual e emocional, e a gente não tem que olhar para o outro para perceber isso, porque a sombra é de cada um. E a sombra ela não pode ser negada, ela tem que ser aceita. Nós não podemos criar um conflito interno negando o que existe em nós. É necessário que a gente admita, que a gente veja, que a gente enxergue, que a gente acolha. E a partir desse acolhimento, que a gente modifique aquilo que é necessário. Deus, o universo, não criou a gente de uma forma igualitária, no sentido de que um dia nós vamos ser todos iguais. Deus nos livre disso, ia ser uma chatice sem fim. Graças a Deus nós temos a diversidade de pensamentos, de pessoas, de culturas, de credo. E isso deveria ser motivo de alegria para que a gente aprendesse com o diferente. Isso é alteridade. Mas o que a gente faz com o diferente? A gente julga, rotula e afasta. E aí eu fico me perguntando, se Jesus estivesse hoje entre a gente, o que a gente faria com ele, hein? Será que a gente não crucificaria de novo, não? De que lado ele estaria hoje, hein? Eu fico me perguntando, né? Porque, claro. Hoje, há muitas pessoas que se acham neutras. Você quer fazer pergunta para que todos escutem? Acho que dá para todo mundo ouvir. Hoje, muita gente se julga neutra pelo fato de se dizer apartidário, de não tomar partido, né? Não, eu não sou nem isso nem aquilo. Eu sou pelo Brasil, né? Quando eu, na minha concepção, eu acho que é até mais responsável do que aquele que era falar um negócio desse, né? Porque não toma, supostamente não toma partido. Como você avalia isso? Olha só, certo e errado, um lado e do outro, eu acho que isso já é a nossa
capacidade de julgar. Julgamento é ela. Eu tive uma experiência muito difícil em relação a isso, né? Porque eu me posiciono sempre. E lidei com muitas pessoas que não se posicionavam ou que se posicionavam contrária àquilo. Mas o direito, na época que eu fui advogada, me ensinou muito a discordar do plano das ideias sem levar para o pessoal. Eu consigo fazer isso muito bem, né? Mas boa parte das pessoas não faziam isso em relação a mim. Mas quando você tem consciência de si, você não entra na vibração do outro. Aí eu falava só assim, eu não estou entendendo que você está faltando respeito comigo. Eu entendo, porque a gente pode pensar diferente, né? Agora, eu estou respeitando você. A diversidade, a democracia, é justamente a capacidade da gente conviver com as diferenças e respeitar, né? Mas vou abrir um parênteses aqui. Eu briguei com Deus com essas eleições. Eu briguei com Deus, porque eu vou direto na fonte, né? Aqui eu já contei do meu piti cósmico da outra vez, né? Que eu peguei todo mundo, botei na minha cama e briguei com eles. Dessa vez eu dei um piti cósmico também, só que foi direto com Deus. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? E aí, a resposta que eu ouvi muito claramente foi que estava tudo certo. Às vezes é necessário catalisadores das sombras para que os processos se acelerem e a transformação aconteça. Aí eu falei assim, foi mal aí, Senhor, entendi. Entendeu? Então é isso, eu acho que a gente tem que parar de pensar no eu, no meu e no seu e passar a entender o universo, a vida, o planeta como nosso. É esse emaranhado quântico que a gente precisa entender. Eu entendo que quando uma pessoa mata, assalta e barbariza, aquilo ali representa a falha da sociedade como um todo. E eu sou parte dessa falha, eu sou parte dessa sociedade. Porque quando você tira, isso é sociologia, quando você tira o básico da pessoa e essa pessoa não tem comida, ela não tem casa, ela não tem profissão, ela não tem dignidade, ela não está mais na condição humana, ela está na condição subhumana e ela mata para sobreviver. Então essa consciência que a gente precisa despertar, porque isso é uma responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis uns pelos outros, sim, e isso é fraternidade. Isso é a criação divina, e isso Jesus veio nos mostrar na condição da era do Filho. Se Ele é Filho, nós somos o quê? Irmãos. Irmão cuida um do outro. Você não precisa concordar. Alguém aqui concorda 100% com a família que tem? Eu vivo brigando com os meus. A gente está muito diferente, né? Mas a gente cuida um do outro. E na dificuldade a gente se solidariza um com o outro. E aí nós temos a lei de destruição no livro dos Espíritos, mostrando que a lei de destruição é uma lei divina. E aí os Espíritos perguntam, aí Kardec pergunta, mas por que é necessário o caos? Por que é necessária a destruição? Aí eles respondem, para que vocês evoluam mais rápido, porque está difícil. É na dificuldade, é no cataclisma. E a gente aqui em Nova Friburgo sentiu isso. Eu já não estava, mas aqui eu tinha ido embora um ano antes. Mas nós, porque eu me considero daqui, sentimos isso. O que acontece quando a calamidade chega? A gente se ajuda. A gente se humaniza. A gente se solidariza. Então a dor nos torna humildes e faz com que a gente olhe o outro como irmão. Será que a gente vai precisar de muitas dores para a gente aprender a se ver dessa forma? Até quando? Eu sempre, quando estou em dúvida de alguma atitude que eu vou tomar, eu me lembro de são duas frases que vêm à minha cabeça. Nos meus passos, o que faria Jesus? Se ele estivesse no meu lugar, qual seria a atitude dele? Porque para mim ele é meu mestre. Eu transito por várias religiões. Hoje eu digo que eu não tenho rótulo, eu transito por várias religiões. Participo de várias práticas religiosas. E por não ter um rótulo, eu fico muito bem nisso tudo e todas. Eu não quero rótulos na minha vida. Rótulo limita. E eu me entendo como ser ilimitado e infinito. Quero mais aprender com todo mundo, né? Mas Jesus é o meu mestre. É aquele ser que me toca mais fundo no meu coração. Eu acho que eu estava lá na treva, né? Lá na lama. Eu falei, vem minha filha, vem que eu te ajudo. Eu acho que foi ele que foi me resgatar lá da lama. Porque eu tenho por ele uma devoção imensa. E sempre nos meus momentos de dificuldade, que eu tenho que tomar alguma decisão, é assim que eu faço comigo. Nos meus passos, o que faria Jesus?
E a segunda, que eu acho que é a regra básica da convivência, em que estão todos os valores. Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. É isso. E aí você vai do mais humilde ao mais poderoso da terra, entendeu? Se você tiver essa consciência de fazer com o outro o que gostaria que fizesse com você, você não erra. Porque não existe erro e acerto para o universo, não existe, no nosso dicionário do espírito, não existe fracasso. Erro e acerto é julgamento. Certo e errado é julgamento. É o nosso ego. A nossa alma entende assim, você errou? Errou. Né? Tomou consciência do seu erro? Tomou. Ok, então você aprendeu? Eu vou te devolver essa experiência para que você faça diferente. Isso é karma. É a vida nos trazendo de volta os resultados das nossas ações para que a gente faça diferente. É isso. Karma é com aprendizado. E a gente aprendeu, o que acontece? Ele se desfaz. Porque o objetivo do universo, o objetivo das leis divinas, não é nos tornar culpados e nos castigar. É que a gente aprenda, é que a gente desperte, é que a gente se torne um com Deus na criação de uma nova realidade. Quando a gente vai para a natureza, faça esse exercício, é muito fácil a gente sentir essa unidade quando a gente está no meio da natureza. Né? Quando você abre o seu chakra cardíaco e se sente um com ela. Sabe? Em frente ao mar, ou no meio de uma mata, você é capaz de se sentir parte daquilo. Porque nós somos parte disso tudo. Nós estamos ligados a isso tudo. E a lei da vida. O mais forte defende o mais fraco. Quem está um pouco à frente do conhecimento ajuda quem está na retaguarda. Isso está no livro dos Espíritos. É a solidariedade do universo. Do átomo ao arcanjo que começou por ser átomo. Então essa é a nossa condição espiritual. Nós não somos melhores que os outros. Nós podemos estar um pouco mais despertos, mas nós não somos melhores do que os outros. O nosso caminho não é mais verdadeiro que nenhum outro caminho. Nós temos um caminho que nos sentimos confortáveis, nos sentimos bem. Ah, mas é o melhor para todo mundo? Não, porque senão não haveria diversidade de caminhos. E a gente tem que entender isso. Quer dizer que quem não pensa como eu está errado? Não. E essa experiência eu tive. Pessoas que eu amo, que eu admiro, pensando num jeito completamente oposto ao meu, mas eu busquei entender. Eu saí da minha limitação de Daniela e fui na direção do coração do outro e entendi essas pessoas. Eu não julguei essas pessoas. Isso é amor. Isso é compaixão. Isso é fraternidade. É a gente sair da nossa limitação e entender o que se passa no mundo do outro, porque cada um é um universo único. Não existem duas pessoas pensando da mesma maneira, vivendo da mesma maneira. Nós somos seres únicos, singulares, e o nosso caminho é muito único. O que vale, isso o livro dos Espíritos me ensinou, o que vale sempre nas nossas ações é a intenção. Aí as pessoas falam, mas de boa intenção o inferno está cheio. Tudo bem, mas é o que vale. É a intenção. Se nós temos a boa intenção, se nós buscamos o melhor dentro daquilo que nós realmente acreditamos, a nossa intenção é legítima, porque é a razão de cada um. Quem somos nós para julgar o que se passa no coração de cada pessoa? Isso é pretensão. É presunção de ser melhor que o outro. E essa é a base da separação, que Jesus tanto combatia. O que ele falava? Não julgueis, não julgueis, não. Eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. E o que a gente mais faz? Julga o tempo todo. Basta não concordar, basta não gostar. A gente está julgando. Julgamento é ego, gente. Ego é separação. Eu trouxe um trechinho pequeno do Livro dos Espíritos que fala justamente para onde nós caminhamos. É o caminho da unidade. Significa que vamos ser todos iguais? Não. Mas estaremos todos numa mesma frequência em algum momento. Nós já formamos essa unidade. Só que a nossa unidade está meio mal. A gente tem que melhorar essa unidade. Porque fazemos parte de uma mesma humanidade. Uma unidade.
O termo humanidade já mostra isso. Nós formamos uma unidade, a unidade do planeta Terra. Seja o nosso irmão da África, da Ásia, seja da onde for, todos nós contribuímos energeticamente para a frequência do nosso planeta. E a mudança de transição para a regeneração, seja lá para onde, o nome que você quiser dar isso, os espíritas chamam de regeneração, os espiritualistas esotéricos chamam era de aquário, mas é uma era de renovação de consciência, em que não teremos mais gurus. Nós não teremos mais um mestre vindo nos mostrar caminho. Todos eles já vieram e deixaram uma mensagem que levava para o mesmo caminho. O que vem agora é a consciência crística, por meio de cada um de nós. Todos nós precisamos, nessa era de aquário, entrarmos em conexão com o nosso poder superior, com o nosso eu superior, com o divino que existe em cada um de nós, com o nosso poder criador. E isso não passa mais por gurus, por mestres, por médiuns, seja pelo que for. Passa pela conexão com o divino que existe em cada um de nós. Porque Deus nos criou com essa condição. Né? É a teoria do holograma. O que Deus é, nós também somos. Então nós somos pequenos deuses. Só que a nossa criação está aí, está um desastre. Então nós podemos reverter tudo isso. Como? Primeiro, olhando para a nossa vida de uma forma diferente. Nós não viemos a esse mundo a passeio. Nós viemos para a nossa redenção espiritual. Para que a gente verdadeiramente entenda o significado de estarmos aqui. E estamos num momento histórico, evolutivo do nosso planeta, que pode ser um diferencial na vida de cada um de nós em termos de história de alma. Se nós entendermos o que viemos fazer aqui, cada um de nós pode dar um salto quântico evolutivo, sim. Porque nunca houve tanta luz na Terra quanto tem agora. E se nós estamos conseguindo ver as sombras, é porque a luz se fez presente. A luz invade a sombra. A sombra não invade a luz. Ela é dissipada pela luz. Quanto mais luz fizermos internamente, mais condições teremos de lidar com as nossas próprias sombras. Porque a gente não tem que temer a sombra que existe fora. A gente tem que ter muito cuidado para que a sombra que existe fora não encontre ressonância na sombra que existe dentro. E o que eu mais vi nesses últimos meses foi a ressonância da sombra em cada pessoa. Que entrou no inconsciente coletivo. E foi incrível. Foi um show dos horrores. O desrespeito imperando. Lares sendo desfeitos. Famílias se separando. Amigos se odiando. Em nome de quê? Em nome de quê? Em seus passos, o que faria Jesus? É essa pergunta que precisamos fazer. Porque o momento planetário é grave. A gente, se hoje Hamlet fizesse, né, aquele discurso dele com a caveira na mão, ser ou não ser, eis a questão, ele tiraria a caveira e botaria o globo terrestre na mão. Ser ou não ser, eis a questão. E aí? O que vamos fazer com o nosso planeta? Mas mais do que isso, o que vamos fazer com as nossas sombras que estão danificando o nosso planeta? Que estão danificando as nossas relações? Se nós não conseguimos discordar sem gostar menos, o que viemos fazer nesse planeta? Estamos aqui a passeio. Então é um chamado que a espiritualidade tem feito para cada um de nós. Para que a gente assuma a responsabilidade pela condução da nossa vida, mas principalmente por aquilo que precisa ser transmutado em cada um de nós. E as frequências que estão chegando à Terra são nesse sentido de nos tirarmos da zona de conforto. Está todo mundo muito mexido sem saber por quê. Está todo mundo com todos... Porque o que é a frequência energética? Quando você tem uma frequência, é uma determinada informação que está vindo direcionada para a Terra e que ela tem o objetivo de atingir o nosso campo energético e mexer nesse campo energético.
Então, situações do passado estão batendo a porta novamente, emoções mal resolvidas estão vindo à tona, muita gente está angustiado sem saber porquê, deprimido sem saber porquê, em pânico sem saber porquê, mas é justamente isso. Está na hora de olharmos para o que está acontecendo no nosso mundo interno e resolvermos essas situações. Porque enquanto fingimos que nada acontece, o conflito vibratório está ali. Tudo é energia na gente. Memória é energia. Mágoa é energia. Irritação é energia. Angústia é energia. Pânico é energia. Tudo é frequência. E de acordo com o que eu vibro, eu atraio semelhante. Então, situações repetitivas também estão acontecendo na nossa vida. Para que a gente veja o que não está conseguindo ver de outra maneira. Aí a gente fala assim, mas eu não entendo por que isso sempre se repete na minha vida. Porque você está sendo reprovado. Você não está olhando porque precisa ver. Porque quando você olhar, ver e resolver, deixa de se repetir. A natureza é muito funcional. Tudo acontece com uma determinada função. Tudo tem um significado. Esse é o olhar espiritual para a vida. Para que isso está me acontecendo? O que isso vem mexer comigo? O que eu preciso resolver nessa situação que eu não estou resolvendo? O que em mim está criando essa determinada situação? Se determinada pessoa me irrita, a irritação é minha, não é aquela pessoa. Se eu fugir daquela pessoa, outra igual vai aparecer e vai me causar a mesma irritação. Porque o conflito é meu. O reino dos céus, ele não é um lugar para a gente alcançar. Ele é um estado de alma. Ele é um estado de consciência. Eu posso estar no meio do caos que ninguém vai tirar minha paz interna. Ela já é conquista. Ah, é fácil? Não. Como é que você se torna uma pessoa paciente? Convivendo com o caos, em que nada acontece da forma que você deseja. Aí você se torna uma pessoa paciente. Você aprende a lidar com a adversidade e desenvolve essa habilidade. Viemos à Terra desenvolver habilidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. E tem gente que acha que veio a vida passeio. Olha só quanto trabalho. Não tem tédio nisso aí, não. Cada dia é uma experiência. Cada dia é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Habilidades físicas, porque nós temos um corpo físico que sinaliza tudo o que a gente não deseja ver na alma. Nosso corpo físico mostra. E quando a gente nega o que está na alma, ele cria uma coisa chamada doença. A doença, ela nada mais é um recado do que o recado da sua alma, mostrando o que precisa ser trabalhado em você. Cada órgão seu está ligado a um determinado chakra. Cada chakra seu tem uma função na sua vida. Aquelas bolinhas 7 que a gente vê, cada coisa ali tem uma função. Tem memória, tem energia, está ligada a determinados órgãos, precisa estar funcionando equilibradamente para que a gente tenha saúde. E se a doença acontece, procura saber da metafísica da saúde, qual é o padrão emocional que ela tem, como é que você desfaz aquilo ali, porque a origem é a alma, o corpo é o dreno. E nesse momento de descarregamento kármico, o nosso corpo está sentindo muito. Muito que estava na alma está vindo para o corpo. Por quê? Porque a gente tem que entrar em contato e resolver. E a gente entender o sentido da existência. Pelo menos neste mundo que nós estamos. A dor ela é necessária porque a gente ainda não aprendeu a ir pela inteligência. E nós temos a inteligência do corpo físico, a inteligência do corpo emocional, a inteligência do corpo mental e a inteligência do corpo espiritual. Nós somos seres multidimensionais. São múltiplas as nossas inteligências. E são múltiplas as habilidades que temos para desenvolver. É possível a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não com esse corpo físico, mas pelo desdobramento da alma. Não existe tempo e espaço para a física quântica, para o universo da alma. Eu posso estar aqui, me desdobrar e lá no Rio de Janeiro saber como estão meus filhos. Mas como é que a gente desenvolve essa habilidade? Aprendendo a dominar o nosso ego, a nossa estrutura de poder, que nos deixa medo, que faz a gente supor muita coisa, que faz a gente julgar muita coisa. Então, nosso momento evolutivo, e é por isso que hoje se fala tanto em meditação,
É justamente da gente aprender a entender como o nosso ego funciona nas suas diversas facetas. Quem nunca se pegou supondo que determinada pessoa pensou alguma coisa de você? Ah, fulano não gosta de mim. Ah, fulano está pensando qualquer coisa de mim. Aí eu chego para a pessoa e pergunto, mas você foi falar com fulano? Você perguntou isso? Não, eu sei pelo olhar. Eu disse, olha só, você está interpretando um olhar. Você está interpretando um olhar com a sua cabeça, que não é a cabeça daquela pessoa. Se você de repente chegar e perguntar para ela vai dizer que não tem nada a ver, que é maluquice sua. E quantas vezes nós supomos muita coisa e nos afastamos porque supomos. O supor é ego, que te defende, que te afasta, que te limita, mas nós não somos seres egóicos. O ego é uma estrutura para a gente viver no mundo material. Necessário. Porque no mundo de pessoas abusadas e abusivas, ele precisa estar agindo. Porque é ele que bota o limite para determinadas situações. Quando Jesus pega o chicote e expulsa os vendilhões do templo, você acha que ele fez com o quê? Com o ego dele, óbvio. E ele fez com base numa emoção de ira. Olha só, como as emoções são maravilhosas. E como elas podem ser utilizadas para o bem. Estava uma zona danada no templo, todo mundo vendendo, todo mundo conspurcando um lugar que deveria ser santo. Ele com um chicote manda todo mundo para correr. E eu tenho certeza que ele fez com compaixão, mas ele utilizou a energia necessária, porque o amor requer limites. Como é que a gente lida com as pessoas, né? A gente acha que me passa a mão na cabeça. Amar não é conivir com erro, mas também não é brigar nem criticar. Vou colocar as coisas nos lugares certos. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente domina o nosso próprio ego. E ele não passa à frente da nossa consciência. Jesus utilizou o ego, mas ele fez com consciência. Um outro exemplo dele que eu gosto muito é quando ele está pregando e ele sabe que tem algumas pessoas ali que estavam doidas para pegar o que ele estava falando e levar para o sinédrio para que ele fosse preso. E aí fazem uma pegadinha, uma pergunta para ele. Ele não fez por menos. Raça de víboras. Por que você está me perguntando isso se eu sei que você quer me trair? O nome disso é assertividade. É você mostrar as coisas como elas são. Agora, o que a gente faz? Em geral, a gente não é assertivo. A gente é mal educado. Porque o ego está na frente. Então, a gente agride, a gente ofende. Ele colocou a coisa como deveria ser. Por que você me faz essa pergunta se você quer me trair? Se você está querendo ouvir de mim para me entregar lá no sinédrio? Isso é traição. Isso é feio. E quem que fez isso? Foi a estrutura de ego de Jesus. Mas ele fez isso para chamar aquela pessoa à consciência. Porque esse é o processo educativo da convivência. Mas para que a gente possa utilizar isso, o autoconhecimento é fundamental. Para que o nosso ego não passe à frente. Para que a gente fale com amor. Para que a gente use a justa medida. Então é muita coisa que a gente precisa aprender. E a gente aprende o quê? Na convivência com os diferentes. A gente não tem que exterminar os diferentes. A gente não tem que separar os diferentes. É claro que no momento em que nós estamos, essa separação ela se faz naturalmente porque ela é frequencial. Então, naturalmente, nós vamos nos aproximar de pessoas mais afins, porque as relações serão mais verdadeiras. Está terminando a fase, o velho mundo, o mundo do ego, da falsidade, das máscaras, das mentiras, ele está ruindo. E nós estamos no olho do furacão. Essa nova era de Aquário, ela leva 2.100 e poucos anos, acho que 2.160 anos. Ou seja, vai até 4.000 e pouco. Nós vamos pegar em reencarnações futuras. Mas nós estamos no olho do furacão da grande mudança. Da grande mudança do eixo de consciência. Em que deixaremos de ser comandados pelo nosso ego e ele passará a ser uma estrutura de ação no mundo. Porque nós iremos ser levados pela luz da nossa consciência. As nossas relações, elas serão mais sinceras, mais verdadeiras, mais afins,
mais nutritivas. E isso é frequencial. Quando você tem uma frequência positiva, ela é bem mais forte. Então, a lei da atração, ela é muito mais forte e muito mais rápida. Quando nós temos uma baixa frequência, ela é muito lenta. Então, as coisas acontecem mais devagar. Só que a Terra já está modificando essa frequência. Muitos de nós já sentimos essa alteração no nosso próprio corpo. Né? As pessoas que são da minha geração, mais ou menos, né? Dos 40 para cima, quase 50, então nós vibramos lentamente. As crianças que nascem hoje são o quê? Hiperativas. Elas já nascem na frequência da nova Terra. Aí a gente acha que o defeito está nelas. Não. Elas estão na frequência certa. A gente é que é lerdo demais. Precisamos alterar a nossa frequência. E essas energias que chegam na Terra, elas mudam também a frequência do nosso corpo físico. Então, muitos de nós nos sentimos mais cansados. Muitos de nós estamos realmente, ao final do dia, mais esgotados. A nossa alimentação está modificando. Muita coisa a gente não aguenta mais comer como antes. A nossa forma de agir está sendo modificada. Porque essas frequências são uma realidade. E vão se intensificar daqui para frente cada vez mais. Então é necessário que a gente crie uma estrutura emocional, mental, física e espiritual para ancorar essa energia de transformação na Terra. E nós que estamos hoje num centro espírita, a gente já parte do princípio que algumas coisas todo mundo já acredita, né? A imortalidade da alma. Todo mundo aqui acredita que nós somos seres eternos, senão vocês não estariam aqui. Nós somos imortais. A gente larga essa roupagem, né? E pega 0 quilômetros mais à frente. É só isso que é morrer. Morrer não modifica absolutamente nada. Se você não resolver os seus problemas aqui, eles vão te acompanhar pós-morte. E vão piorar do lado de lá, porque o corpo é uma bênção. A gente no nosso corpo sente tudo menos. A gente sem o corpo sente tudo mais. Então, uma depressão que você está no corpo físico, ela é bem menos do que uma depressão no campo espiritual. Porque você sente no todo. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe. Quem trabalha recebendo outros seres sabe. Porque sente o desespero que é. Então, nós precisamos resolver as nossas questões enquanto estamos aqui na Terra. Para que a gente possa pacificar o nosso mundo íntimo. E ao mesmo tempo, sermos os guardiões da luz. Nunca houve tanta intervenção de luz como está havendo nesse momento. É quase uma intervenção angélica. Mas eles não podem fazer por cada um de nós o trabalho que nos compete. Eles precisam de mãos ativas da gente, para que a gente acolha essa luz também. Para que a gente seja um ser espiritualizado, não no centro espírita, numa segunda-feira, 7 horas da noite apenas. Mas quando a gente está em casa, quando a gente está na rua, quando a gente está no trabalho, quando a gente está no trânsito. É essa consciência que nós precisamos ter. A minha palavra, ela pode neutralizar muitas dores. Ou pode despertar muitos processos terríveis. Porque tudo, nesse momento da Terra, está muito. Porque a gente tem que entrar em contato e tem que resolver. Então esse é o pedido que a espiritualidade tem feito. Orem, meditem, peçam pela humanidade, peçam pelo Brasil, peçam pelo planeta, peçam pela paz. Palavra é magnetismo, essa é a maior magia que existe. O princípio da alquimia é a palavra. Abracadabra, eu crio enquanto eu falo. Nós criamos o tempo todo falando. Mas nós criamos uma ressonância com o velho mundo. Porque a gente reclama, a gente se desespera, a gente fala mal do outro, a gente só dissemina o que é ruim. Quando, na verdade, o que nós precisamos ancorar é a 5ª dimensão na Terra. É a dimensão dos anjos. Não é nos tornarmos anjos. É entendermos que esse é o reino de Deus que Jesus falava. É a paz interior. É a pacificação dos nossos conflitos. É eu poder lidar com o diferente, sem julgar o diferente ou querer que ele se dê muito mal. É contrariarmos a energia negativa do nosso piloto automático. A gente age no automático, o automatismo é ego. É memória egóica.
é sempre o mesmo do mesmo jeito. E a gente precisa mudar isso. Quando Jesus dá a outra face, Ele não está dizendo que para você ser um ser iluminado, você tem que aceitar a agressividade do outro. Ele deixou um símbolo para que a gente hoje, 2000 anos depois, pudesse entender a sua mensagem. Porque Jesus não falou para a humanidade, para nós há 2000 anos atrás. Jesus falou para a gente agora, para a era de Aquário. Porque Ele sabia que as palavras seriam desvirtuadas. Então Ele deixou parábolas e atitudes. E quando Ele dá outra face, Ele está nos ensinando o que Einstein veio nos ensinar. Você não resolve um problema no nível do problema. Você só consegue resolver um problema quando você sai daquele nível e dá um salto a mais. Quando alguém vem agressivamente para cima de mim, eu não acolho essa agressividade. Eu transmuto em mim, eu faço uma alquimia espiritual e devolvo compaixão. Eu não entendo o que você está falando assim. Eu estou te respeitando. É isso. Isso é da outra face. Porque é óbvio, se alguém levantar a mão para mim, você, opa, neguinho, peraí, aqui não. Não é a gente conivir com ele, é a gente entender a mensagem dele. Há muito tempo, eu já falei isso aqui uma vez, e quando eu estava na minha juventude espírita aqui em Friburgo, eu não entendia o significado de uma atitude de Jesus. Quando ele fala que a quem muito foi dado, a quem muito é dado, não. A quem tem muito, mais é dado. E a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meus 15 anos eu achava isso uma baita injustiça. Falei, mas como assim? Né? A gente tem que pegar do que tem e dar para quem não tem. Essa é a visão do coitadinho, né? Da gente passar a mão na cabeça das outras pessoas que têm pouco e a gente tira do nosso para dar. Sem acreditar no potencial que aquela pessoa tem de desenvolver e conquistar o próprio espaço. Mas Jesus não agia assim. Ele deixa isso muito claro, isso é física quântica. A quem muito é dado, mais terá. Perdão, a quem muito tem, mais lhe será dado. O que você vibra, você atrai. Se você vibra fartura, abundância, e quais são as emoções de fartura, de abundância? Se não amor, compaixão, tolerância e paz, mais você terá. Busque o reino dos céus e tudo o mais lhe será acrescentado. Agora, e quem não tem? Quem está na falta? Quem está na reclamação? Quem está na escassez? Até o que tem lhe será tirado. Falta, chama falta. Isso é injustiça? Não, isso é física. Isso é ciência. Isso é entendimento da compreensão dos ensinamentos do Cristo 2000 anos depois. Jesus falou para a gente agora. Cada um de nós fazendo a sua parte. Sem se preocupar com o que você semeia no caminho. Porque a gente só tem que dar conta da gente. A gente não vai prestar conta pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, pelo paciente. Na hora de prestar contas, é a gente com a nossa consciência. Parábola dos talentos. O que você fez com o talento que eu te dei? Você enterrou? Ou você multiplicou? O momento é de multiplicar. E cada um de nós tem essa possibilidade, com o que fala, com o que pensa, com o que vibra, como age. E esse é o momento que nós estamos correndo o risco de deixarmos de existir. Já pensou que humilhação cósmica, o movimento dos 100 planetas? Vai ser sério isso, né? E a gente não está bem na fita com os outros planetas não, viu? Eles olham para a humanidade de nariz torcido. Porque a emoção é um combustível perigoso. E nós somos muito emocionais. Né? Porque o pensamento, ele é poder. Mas o combustível é a emoção. Não basta você pensar positivo. O que você vibra? Se você deseja uma coisa, mas possui medo de adquirir aquela coisa, o seu medo bloqueia. Você pode queimar o cérebro pensando e vibrando. O medo bloqueia. O medo te tira do lugar. Ele te bloqueia. E não existe espaço para medo e amor. Ou você está no caminho, ou você está no outro. Por isso que eu falo que a nossa energia é fragmentada. A gente diz que acredita, mas não acredita. A gente diz que confia, mas desconfia. E o momento agora é de a gente realmente confiar. Confiar que está tudo certo.
Olha a bronca que eu tomei depois de dar o meu piti cósmico. Né? Confiar que está tudo certo. Confiar de que existe uma finalidade para tudo que está acontecendo, mas que existe uma coisa chamada autorresponsabilidade por nós mesmos e corresponsabilidade por sermos irmãos. Essa é a visão espiritualista que nós precisamos ter. Essa é a nossa vivência que precisa ser testemunhada no nosso dia a dia. Ser bom não é ser bobo, mas também não pode ser egoísta. Nós não podemos mais olhar só para nós. Nós somos uma unidade, uma mesma humanidade. As nossas ações, elas têm que corresponder ao que verdadeiramente acreditamos. Então a gente não acredita. Para de se enganar. Diz ali, tira o conflito do sistema. Não acredito, ponto, e acabou. Porque enquanto estivermos nessa dissociação, fragmentando a nossa energia, inconscientemente existe um conflito que gera culpa. E culpa também bloqueia. É incrível como nós somos complexos. Nós não somos seres fáceis. E é através do caminho do autoconhecimento que a gente vai resolvendo tudo isso. E aí voltamos ao Livro dos Espíritos. Resposta de Sócrates. É o autoconhecimento que nos liberta. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho. Porque ao conhecer a nós mesmos, nós vamos entender como o nosso ego se manifesta. E a gente percebe isso nas nossas relações, com os pensamentos que vêm na nossa mente. Essa é a inteligência mental. Os nossos pensamentos criam as nossas emoções. Cada emoção tem uma química cerebral. Então a gente pensa, logo a gente sente. É uma inteligência. Mas nós possuímos uma outra inteligência fantástica, que é a inteligência espiritual. E a sua forma mais genuína de manifestação é através da nossa intuição. Só que nós confundimos muito a nossa intuição com o nosso desejo de ego. Por isso que o nosso autoconhecimento é o caminho da nossa libertação. Quanto mais nós nos conhecermos, mais firmes nós seremos, mais pacificados nós seremos. Nós teremos adquirido uma coisa chamada autodomínio. Que maravilha você poder falar com uma pessoa sem entrar na frequência dessa pessoa. Entendendo o caminho dessa pessoa como um caminho diferente do seu. E você compreende. E a compreensão te abre portas para o entendimento e para o verdadeiro perdão. Perdão não é esquecer. Perdão é compreender o nível de consciência da outra pessoa, que não é igual ao seu. E quando você compreende o nível de consciência da outra pessoa, você é capaz de perdoar. Mas somente quando você sai de si mesmo e faz o caminho na direção do bem. Enquanto você estiver olhando para determinada situação com os seus olhos, você afasta. Como essa pessoa pôde fazer isso comigo? Eu não esperava isso dela. Você está olhando para você não está olhando para o. Então é necessário, é o que Jesus fala, que a gente pegar o sermão da montanha, a gente não precisa de mais nada. Basta o sermão da montanha. É uma plataforma de libertação do nosso ego. Cede. Se alguém te pedir algo, ceda. Se alguém te pedir que ande com ele 1000 léguas, ande 2000. Saia do seu mundo particular. Vai para o outro. Olha para o outro. Caminha com o outro. Esse é o movimento de alma que nós precisamos fazer. Enquanto nós estivermos no nosso interesse pessoal, isso é egoísmo. Enquanto nós acharmos que somos superiores ao outro, isso é orgulho. E se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que mais se combate é o orgulho e o egoísmo, que eles tratam como chagas da humanidade. É óbvio que eu tenho que defender a minha floresta amazônica. É óbvio. Ela é um patrimônio mundial. Mas eu não devo cercá-la apenas para brasileiros. Nós somos uma unidade. Uma mesma humanidade. No momento que eu protejo a minha floresta, eu estou defendendo o ar de quem respira no Japão. Essa é uma visão holística, em que tudo está ligado. Quando eu neutralizo uma energia negativa, seja de onde ela for, eu estou trabalhando pelo todo, não apenas em relação a mim. Eu estou trabalhando pela energia do meu planeta, na qual eu estou mergulhado.
Quando eu assisto filmes que são agressivos, eu estou plasmando no éter a agressividade. Quando eu falo com raiva de alguém, eu estou plasmando na Terra a negatividade. E a Terra vai responder a isso tudo. É hora da gente acordar para o significado de sermos seres espirituais. De realmente estarmos pisando com a consciência de que somos seres divinos. Se nós andarmos com essa consciência de que nós somos seres divinos, nós temos muito poder. Poder de modificar qualquer situação. Eu faço de qualquer lugar em que eu esteja um lugar sagrado. Isso não é ser um ser iluminado. A nossa condição é humana. Nós não podemos negar a nossa humanidade. Nós temos muita dificuldade em lidar com conceitos. Estar na humanidade significa vivermos as experiências próprias da humanidade. Porque são essas experiências que desenvolvem as nossas habilidades. O grande problema é o apego à experiência. Por isso que Buda falava tanto do desapego. Porque nós nos apegamos a tudo. Nós nos apegamos à nossa condição, à nossa história, à nossa família, à nossa casa, ao nosso lugar no mundo, ao nosso nome. Nos apegamos a tudo. Né? E tem aqueles ainda que fazem PhD. Se apegam às histórias ruins e repetem. Não desapegam nem do que é ruim. E o nosso grande aprendizado é também do desapego. Eu estou Daniele, eu não sou Daniele. Eu estou. Os meus filhos não são meus. Estão meus. As minhas relações verdadeiras e que eu irei levar são o fundamento do afeto, do amor. Isso a gente leva para onde a gente vai. É o tesouro da alma que nós temos que realmente cuidar. Mas a gente briga com o outro até por opinião. A gente se apega a opiniões. A gente se apega a julgamentos. Olha só. A nossa condição ainda de apego. E a gente diz ser espiritual. Ainda bota com orgulho, né? Ah, hoje eu vou lá no centro espírita. Nós somos humanos. Nós temos que aceitar a nossa condição humana. Nós sentimos tudo que todo mundo sente. Nós vivenciamos tudo que todo mundo vivencia. A gente tem que aprender a lidar com cada situação, com cada experiência, com cada emoção. Diante dessa realidade de aprendiz. Fracasso significa preciso recomeçar de outra forma. Não existe fracasso no espírito. Até aquela pessoa que a gente julga que está num caminho muito ruim, que vai quebrar a cara, quem somos nós? Para realmente dizermos que aquele caminho é ruim, que ela vai chegar no fundo do poço, que de repente é um trampolim, para ela ficar até mais rápido e à frente de cada um de nós. Nós somos muito preconceituosos e muito presunçosos da verdade divina e da verdade alheia. O que falta na nossa condição de estarmos uns com os outros é humildade. E a humildade é justamente viver de acordo com o que qualquer pessoa pode me ensinar. É estar disposto a aprender com qualquer experiência. Quando a gente faz isso, a vida adquire um novo significado. Qualquer situação é bacana. A gente sai de si mesmo e vai para o universo do outro e começa a ver com a experiência do outro e com o olhar do outro um mundo que talvez limitado nas nossas caixinhas a gente não conseguisse ver. A diversidade, ela é necessária para que a gente desenvolva as nossas habilidades. E nós só vamos desenvolver na diversidade. O que um amigo te faz? Ele passa a mão na cabeça. Ah, Dani, não foi bem assim. Né? Você deu fora na pessoa que você estava bem nervosa, mas você é humana, né? Aí se você tem um mentor espiritual como eu tenho, ela fala assim, não, você foi mal educada sim, Daniela. Presta atenção no que você está fazendo. Os espíritos nos tratam assim. Eles são muito amorosos, mas eles são muito assertivos. E cada um tem o que merece. Eu preciso de um mocinho que manda na lata. Porque o meu temperamento é forte. E eu tenho certeza que de muitos aqui também. E quando o amigo chega e nos fala a verdade, o que a gente faz? Se afasta. Não gostou de ouvir. Bateu, doeu, leva para casa que é teu. É a ressonância. Né? Jung falava mais bonitinho. Mas é isso. Se alguma coisa nos acontece e nos incomoda, é porque tem alguma coisa ali. Eu nunca me esqueço. Ainda tem
tem um tempinho. Eu nunca me esqueço quando eu trabalhava ainda no Pestalozzi, né? O Pestalozzi foi fundado pelos meus avós aqui. E quando eu vim para Friburgo, a minha avó me pediu que eu fosse para lá. Então eu desenvolvi minha mediunidade lá, trabalhei lá. E um dia eu tive um pega no telefone do meu ex-marido, um pega horroroso, né? Isso aí, já saí, fui para a reunião mediúnica, mas sem a menor condição de trabalhar. Menor condição, mas fui. Aí lá tinha uma canção que era a canção do perdão. Aí eu virei para um amigo meu, Érico, e falei assim, Érico, vamos cantar isso aqui 1000 vezes antes da reunião, porque eu tenho muito que perdoar, porque tá difícil. E avisei que eu não ia trabalhar, eu ia ficar só na sustentação, no trabalho. No final, a minha mentora chegou e falou assim, pega a caneta, você vai escrever. Eu, ai, vai doer. E a mensagem que eu tenho guardada até hoje, né, que eu levei como lição para a vida, foi isso. Perdoar é necessário, sem dúvida alguma, mas você não pode ultrapassar etapas. Presta atenção em tudo que essa pessoa te falou. Se encontrou ressonância dentro de você, é porque alguma coisa tem aí para você trabalhar. Pode não ser tudo, mas examina item por item. E quando você conseguir compreender que o problema está em você, aí você será capaz de perdoar. Isso em síntese, tá? Foram 2 páginas frente e verso. Mas é isso. É isso. A gente não entende a vida como um aprendizado. Eu passei a aprender. Hoje eu entendo. Tudo que me acontece, eu olho para mim primeiro antes de olhar para qualquer outra pessoa. Né? É por isso que eu transito bem em vários lugares. Porque eu realmente não tenho mais o olhar do preconceito. E não me acho superior a ninguém. Porque eu olho para cada pessoa assim, você pode me ensinar alguma coisa sempre. Assim como eu posso te ensinar também. Estamos aqui para aprender juntos. Somos uma mesma humanidade. É claro que tem pessoas que a gente tem mais afinidade, tem pessoas que são tóxicas, que a gente precisa deixar sentada no banquinho longe por um tempo. Estão nos processos dela. E é necessário que a gente aprenda a lidar com tudo isso. O Livro dos Espíritos é uma benção. Tem uma pergunta lá que fala, é certo eu analisar a conduta alheia? A resposta depende da intenção. Se você analisa para julgar, isso não te é lícito. Mas se você analisa para aprender com aquela situação, aí é claro, porque nós podemos aprender com as experiências uns dos outros. E é necessário que a gente tenha um olhar de analisar o que está acontecendo à volta para fazer as nossas escolhas. Ser bom não é ser bobo. Ser bom é uma escolha consciente. E um dia será um ato automático, não é? Que é quando Jesus fala que não deve a mão direita saber o que faz a mão esquerda. Aí as pessoas acham que o bem tem que ser escondido, o mal pode fazer um estardalhaço, mas o bem tem que ser escondido. Caramba, gente, vamos pensar. As nossas atitudes influenciam a atitude dos outros. Por que o bem tem que ser escondido e o mal tem que fazer esse estardalhaço todo? Por que a gente não tem que falar do bem que a gente faz para contagiar as outras pessoas? Quando Jesus fala isso, ele está dizendo do automatismo das situações. Quando o bem for automático na gente, automaticamente o que a gente faz com a mão direita, a mão esquerda não vai nem considerar, porque virou automatismo na nossa vida. Não é porque a gente tem que esconder o bem que a gente faz. Ao contrário, no mundo de hoje a gente tem orgulho. Estou no caminho da luz, sim. Ah, Daniele, você é iluminada? Nem um pouco. Mas eu escolho conscientemente o caminho da luz. E ninguém me tira mais dele, porque para ele é uma determinação. E cada atitude que eu tomo na minha vida, eu pergunto, nos meus passos, o que Jesus faria? E quando tem alguém perto de mim e eu preciso fazer alguma coisa, eu penso. Eu gostaria que fizessem o mesmo comigo? Isso para mim já é automático. Mas há quanto tempo eu estou fazendo isso? 15 anos. Hoje é automático. Há 15 anos atrás, não. O nosso cérebro, ele tem a tendência de trabalhar sempre com a baixa de energia. Ele é inteligente. Mudar um hábito requer esforço por um período de tempo. O automatismo é isso, é a gente fazer o mesmo, do mesmo jeito sempre. Porque a gente habituou o nosso cérebro dessa forma. Então falar mal é um vício. Deixar de falar mal requer parar para pensar. Ops, deixa eu morder a língua aqui. Não vou falar. Não vou falar. Um dia não falar vai ser natural. Por quê? Porque eu dei atenção
direção para uma nova atitude que eu queria na minha vida. Eu não falo mal de pessoas. Você conviveu comigo, você convive comigo. Eu não falo mal de pessoas. Eu não divulgo o mal. Isso já é uma educação espiritual. Um livro de cabeceira para todo mundo. Sinal Verde de André Luiz. É fininho assim, ó. Ali foi o meu manual da educação espiritual. Sinal Verde de André Luiz. Ele nos dá dicas do momento que a gente acorda, de como andar na rua até lidar com as outras pessoas, com a consciência espiritual. E é isso que nos é pedido nesse momento na Terra. Que a gente faça o nosso dever de casa de se autoeducar com a realidade espiritual como uma realidade devida. A imortalidade, ela precisa ser sentida. A assertividade, a alteridade, a fraternidade, ela precisa ser sentida. A gente não tem que pensar fraternidade. A gente tem que sentir o outro como irmão. A gente não tem que pensar o amor, cheio de regras. Ah, para eu amar, tem que ser assim, assim, assim. Você está pensando o amor, você não está sentindo o amor. Tônus vibratório é emoção. Cada emoção, ela tem uma frequência Hertz. Medo, tristeza, culpa, vergonha. Aí você vai subindo. Razão. Você vai subindo. Paciência, amor. E por incrível que pareça, a paz está acima do amor. Olha só que coisa. E até a gente se tornar um ser iluminado. Mas antes disso, nós temos que nos tornar seres conscientes da nossa realidade espiritual. E nós somos muita coisa. A gente precisa tirar essa baixa autoestima espiritual, de achar que a gente não é nada, que a gente é pecador, que a gente é coitadinho, que Deus vai fazer pela gente. Deus vai fazer pela gente o quê? Se Ele te deu você, para você se fazer com o ser divino que você é. Deus não faz por você. Ele faz através de você. Então Deus precisa de cada um de nós para que a gente realmente instaure uma nova terra. Com a nossa consciência, com a nossa atitude, com a nossa palavra, com a nossa emoção, com a nossa presença. Porque é isso que vai contagiando as pessoas ao redor. E nada mais de ficar escondendo o bem. Fala assim, ó, sou do bem, sou da luz. Sou desse time. E tem um bando de gente nesse momento na Terra querendo que a gente diga com todas as letras. Sou desse time. A luz está ancorada na Terra, mas ela precisa ficar ancorada em cada um de nós. É a teia de aranha que a luz precisa acender. Os nossos processos de consciência e de iluminação são capazes de disparar processos nas outras pessoas. Então a gente tem que viver com essa consciência. Se alguém me conta alguma coisa ruim, que eu transmute em mim, que eu não passe para frente. Se alguém vem com uma energia ruim para cima de mim, que eu transmute em mim. Isso é alquimia espiritual. Eu tenho essa capacidade, eu tenho esse poder. E quanto mais atenção nós dermos aos nossos poderes, mais eles se ampliarão. E nós precisamos desses poderes ampliados. Porque nós precisamos disso até uma determinada fase que não está muito longe de acontecer. Então o chamado e o convite que a espiritualidade me pediu para que fizesse a vocês, nesse momento, nessa noite, é justamente esse. Que a gente assuma a nossa identidade de seres espirituais aqui na Terra. Que a gente passe a viver com essa consciência e que utilize os nossos dons a serviço da luz. A luz precisa ser ancorada e ela está presente como nunca esteve na nossa história de humanidade. Pelo menos dessa humanidade, depois da Atlântida. Então é necessário que nesse momento a gente arregace as mangas e perceba que a gente precisa fazer o trabalho que nos compete. A nova Terra, ela está aí para ser instaurada. A era de Aquário, que é a era determinada para que isso aconteça, está aí. E nós precisamos utilizar a nossa vida e os nossos potenciais para resolvermos essas questões internamente, para que justamente quando a gente consegue resolver os conflitos, é natural vibrar amor. É natural vibrar fraternidade.